Imagino só descobrir que a bússola moral que o mundo ocidental, tem usado há séculos foi adulterada de propósito. E não por uma, grande conspiração obscura para gerar o caos na sociedade, nem nada do tipo. Mas por um motivo muito mais íntimo, mais frágil até. Simplesmente para proteger o ego humano. Existe uma experiência muito peculiar que acontece com quem tem o hábito de explorar textos antigos, textos fundacionais. É aquele momento em que a gente pega uma leitura que acha que é perfeitamente familiar, um texto que até traz um certo conforto e, de repente, a dinâmica sofre uma inversão assustadora. Nossa, sim, uma inversão completa. Em vez de estarmos lendo o texto, a gente percebe que é o texto que está lendo a gente por dentro. Exatamente isso. Como se as palavras deixassem de ser só tinta no papel, né? E se tornassem um verdadeiro raio-x das intenções mais ocultas. Eu fico impressionada com isso. E essa inversão de papéis do ponto de vista psicológico, profundamente desconcertante. Porque nós somos muito condicionados a estar ali na posição de observadores, né, de críticos da leitura. Então, quando a fonte literária arranca a gente desse lugar seguro e nos coloca na posição de observados, as nossas defesas racionais, entram em colapso na mesma hora. Aham, desmoronam. Totalmente. Mas a grande sacada é que é exatamente nesse instante de vulnerabilidade extrema, sabe? Quando a máscara do controle cai de verdade, que a absorção real e a transformação começam a acontecer. E é exatamente essa sensação cortante, de ser lida e desnudada por um texto que vai guiar a nossa imersão de hoje. O material base que temos aqui é um estudo bem denso, intitulado Quando o Padrão de Deus nos desnuda, : confronto que gera cura. A nossa missão hoje é fazer uma autópsia intelectual e filosófica mesmo desse material. E para quem está ouvindo, a regra hoje é de se aprofunde. A gente precisa adotar o que o estudo define como uma mentalidade hebraica e explorar bem o conteúdo sem deixar passar absolutamente nada. E essa mentalidade hebraica é uma visão que observa o todo, né? Ela vê a interconexão inseparável entre o interior e o exterior. E isso, logo de cara, já entra no choque direto, frontal com a nossa mente ocidental contemporânea. Com certeza, porque a nossa mente tem essa quase obsessão por fragmentar tudo, por categorizar, colocar cada atitudezinha numa caixinha fácil de gerenciar, né? Exato. Nós vamos investigar a mecânica do que acontece quando uma palavra milenar, que teoricamente deveria ser um refúgio de paz, repentinamente se torna uma lente de aumento implacável sobre a nossa realidade interna. Provando para a pessoa que ela não está de forma alguma naquele patamar moral elevado em que ela pensava estar. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque antes da gente entender por que esse texto causa um confronto tão grande hoje, a gente precisa voltar no tempo, né? Como que a humanidade saiu daquele padrão altíssimo e original e foi parar nessa régua tão confortável e anestesiada que a gente usa hoje? Então, o argumento central aqui do estudo é que a nossa sociedade não é exposta ao padrão original há muito tempo. A régua que a gente usa para medir as atitudes, o que é bom e o que é ruim, passou por séculos de edições. O padrão em si, lá na origem, ele não perdeu a força. Fomos nós que filtramos ativamente esse padrão. Sabe o que isso me lembra? Uma analogia perfeita para quem acompanha a gente. É tipo pedir um café expresso duplo, fortíssimo, aquele bem amargo. Mas aí a gente vai colocando tanto leite, tanto açúcar, chantilly, calda, que no fim, vira só uma bebida doce. Nem tem mais gosto de café. A gente diluiu o negócio até ficar inofensivo. Mas a minha dúvida é, a gente faz isso de propósito para fugir da responsabilidade ou é uma falha genuína, da nossa forma ocidental de interpretar conceitos antigos? Olha, a raiz disso está num choque tectônico entre mentalidades mesmo. A mentalidade hebraica, onde esses textos originais nasceram, ela é, como eu disse, holística. Nela não existe uma linha divisória, uma barreira entre intenção, pensamento e ação física. Se o indivíduo carrega um ódio profundo ali no pensamento, para o padrão hebraico a violência já foi cometida. O ato invisível tem o mesmo peso. O ser humano é avaliado como um bloco único. Nossa, e
A mente ocidental rejeita isso completamente, né? Porque o invisível, tipo, não dá para auditar. A gente tem uma necessidade quase patológica de colocar tudo em planilhas, em leis palpáveis. Perfeito, é isso aí. A mente ocidental não lida bem com o que não pode ser medido, tabulado ou processado num tribunal, sabe? Então, num puro instinto de sobrevivência psicológica, a nossa cultura começou a fatiar esse padrão original. A gente precisava criar métricas que fossem minimamente alcançáveis. O texto argumenta muito bem que a fonte divina original nunca rebaixou a régua. A humanidade é que fez uma leitura para tornar a exigência moral mais administrável. Aham. A gente precisa de um checklist para poder ir dormir com a consciência tranquila. Exatamente, o ego precisa dormir em paz, né? E o material lista exemplos muito nítidos de como essa suavização foi normalizada. O estudo destrincha 4 áreas específicas onde essa diluição foi brutal. E essas áreas tocam em pilares fundamentais do nosso dia a dia, certo? Muito fundamentais. O primeiro ponto é o ódio. Na nossa versão ocidental diluída, o ódio foi reduzido apenas à agressividade física, ao crime palpável. Se não rola agressão física, a pessoa já se isenta de culpa. Tipo, eu odeio fulano, mas eu nunca bati nele. Então sou uma pessoa de bem. Nossa, sim. A régua ficou no chão. E qual é o segundo ponto? O segundo é o amor. O amor, ao longo dos séculos, foi transformado num mero sentimento passageiro. Sabe aquela coisa de borboleta no estômago ou uma afinidade natural? Isso esvaziou totalmente o peso original do amor, que envolvia sacrifício intencional e ação concreta, independente do sentimento. Virou uma coisa de filme de comédia romântica, né? E o terceiro? O terceiro são os problemas com o uso da língua. A nossa régua abaixou tanto que hoje a gente condena basicamente só a mentira descarada em juízo, sabe? O que acabou criando um ponto cego super conveniente para coisas como a fofoca, a maledicência e a destruição de reputações. Tudo isso disfarçado de desabafo ou preocupação com o outro. Caramba! Destruir a reputação de alguém virou fofoca de corredor e a gente não contabiliza como erro. Isso é assustador. Falta o último ponto, né? Sim. O quarto é a oração, que foi rebaixada de um estado profundo de relacionamento e alinhamento interno com o divino para um simples ato transacional. Virou tipo um guichê de pedidos. Você vai lá, pede o que quer e vai embora. Se a gente for parar para pensar, quando a gente observa esses 4 pontos, dá para ver que a gente transformou um oceano profundo numa piscina infantil de plástico. E o material defende que quando aplicamos a ferramenta da mentalidade hebraica, quando a gente tira os óculos do pragmatismo ocidental, o padrão retorna violentamente para o lugar dele. E a impressão que dá é que criamos isso como um mecanismo de defesa mega sofisticado, né? Para podermos fazer um cheque no fim do dia e falar: bom, hoje eu não agredi ninguém e não contei mentiras sobre juramento, portanto, eu sou uma pessoa espetacular. É um sistema de autojustificação brilhante. E é exatamente por isso que ele durou tantos e tantos séculos. O ego humano não sobrevive sem essa planilha alcançável. E a análise desse estudo é fascinante, porque escancara essa nossa busca por gerenciamento de culpa. No fundo, a gente não quer ser transformado. A gente só quer ser aprovado pela nossa própria régua rebaixada. Mas aí, quando a gente volta à leitura profunda, que é a proposta da imersão de hoje, esse leitinho com açúcar é retirado, né? E aí o padrão real, bruto, é servido. A reação imediata só pode ser um choque enorme no sistema. Um choque absoluto. O confronto deixa de ser uma possibilidade e vira uma inevitabilidade, porque devolver o peso original às palavras exige que a intenção se alinhe à ação, e isso prepara o terreno para uma crise psicológica aguda. O estudo entra então nessa fase de exposição, que é o momento exato em que o coração é de fato desnudado. E um detalhe crucial que o material traz é que esse confronto não vem de fora para dentro. Sabe, não é um juiz num tribunal apontando o dedo na sua cara ou um líder religioso te acusando. É um colapso totalmente interno. A própria consciência da pessoa entra em parafuso. Exato. A genialidade desse mecanismo está na internalização do diagnóstico. O texto descreve uma torrente de constatações dolorosas que inundam a cabeça de quem é exposto a essa luz original. A pessoa não precisa ser acusada por ninguém.
Ela simplesmente enxerga a própria sujeira quando a luz acende. E aí começam a surgir pensamentos terríveis que destroem aquela narrativa de bondade que a pessoa tinha dela mesma. Tipo aquelas frases que o estudo cita, né? Eu achei bem forte. Muito fortes. A percepção de, nossa, eu não amo as pessoas como eu pensava que amava. Ou então a admissão interna de que eu tenho pessoas completamente anuladas, desprezadas e canceladas no meu íntimo. E a constatação humilhante de, caramba, eu sequer sei orar. É a desintegração total daquela autoimagem perfeitinha. Mas olha, dentre todas essas constatações que o estudo lista, tem uma específica que dá um nó absurdo na nossa lógica moderna. A percepção de que, aspas, eu falo coisas que não deveria, mesmo sendo verdade. Peraí, na cultura em que a gente vive hoje, a exatidão factual é o escudo definitivo, sabe? A regra de ouro, principalmente nesse tribunal implacável que virou a internet, é tipo, se é fato, a catarse está liberada. A pessoa pensa, eu expus aquele sujeito, eu destruí a carreira dele na praça pública, mas eu só falei verdades documentadas, com prints. Sim, a cartada da verdade hoje em dia é usada como uma licença irrestrita para a crueldade, né? E é isso que choca. A fonte sugere que o padrão milenar não engole essa desculpa. Como isso funciona na cabeça hebraica? Como a verdade pode ser algo que não deveria ser falado? Esse é, na minha opinião, um dos golpes mais cirúrgicos que esse padrão desfere contra a nossa arrogância contemporânea. O estudo aponta sutilmente para uma diferença abismal entre a exatidão factual de uma informação e a retidão de intenção do coração. A intenção muda tudo. Na nossa lógica diluída ocidental, ter a verdade do seu lado já encerra a discussão moral. Eu falei a verdade, ponto final. Mas o padrão hebraico superior corta a pessoa muito mais fundo. A pergunta que ele faz não é só se isso que está sendo dito é um fato. Ele pergunta qual é a motivação sombria lá no fundo do seu coração ao usar esse fato. Nossa, isso é um tapa na cara. É um tapa. O texto avalia a intenção invisível. Essa verdade que você tem nas mãos, ela está sendo empunhada como um bisturi na mão de um cirurgião para trazer cura e restauração para a pessoa? Ou ela está sendo brandida como uma espada, só para decapitar o outro e alimentar o seu próprio senso de superioridade moral? E perceber que até as verdades que a gente conta são usadas com maldade e causa aquele curto-circuito interno que você mencionou. O indivíduo entra em parafuso. Porque quando o castelo de cartas desmorona, o cérebro entra em modo de emergência para se proteger. E a fonte até mapeia 3 armadilhas psicológicas clássicas que acontecem nesse momento exato de dor e exposição. 3 rotas de fuga do nosso ego. Quais são elas? A primeira rota é a mais comum. A pura rejeição da verdade. Diante desse desconforto extremo da exposição, o indivíduo projeta a culpa na fonte do confronto. Ele decreta coisas tipo, isso não é de Deus, ou essa leitura é fundamentalista e tóxica demais. É a clássica tentativa de quebrar o espelho para não ter que lidar com o próprio reflexo. Eu não gostei do que vi, a culpa é do espelho. E a segunda armadilha? A segunda é a defesa do ego através da minimização. A pessoa racionaliza. Ela diz, isso é um exagero. Eu tenho meus defeitos, óbvio, mas eu sou uma pessoa muito melhor do que a maioria, viu? Pelo menos eu não mato, não roubo. Ela usa aquelas métricas comparativas super rasas para voltar a se sentir segura. É a famosa régua do vizinho, né? Sempre acha alguém pior para eu me sentir bem. E qual é a terceira? A fonte diz que tem uma que é a mais perigosa, né? Abandona qualquer esforço e simplesmente diz, quer saber, então não dá para mim. Esse padrão é inalcançável e eu desisto de tentar ser bom. Mas o estudo é muito categórico aqui. Nenhuma dessas 3 respostas atende ao propósito do texto. Rejeitar, justificar ou fugir pelo desespero são só formas diferentes de continuar na mesma escuridão de sempre. E isso nos leva à mecânica invisível por trás de todo esse cenário. O que de fato está em jogo quando alguém se sente tão encurralado e até agredido por esse nível de exigência. Porque a sensação que a fonte descreve é de um ataque, mas ela mesma jura que não é. Não é um ataque ao ser humano. Trata-se da anatomia de um processo de remoção de cascas. O material explica que o que a gente chama muitas vezes de religiosidade não passa de uma máscara super sofisticada de perfeição e controle. Então o padrão não agride a pessoa, entende? Ele agride a máscara.
Ah, entendi. O objetivo de subir a régua é arrancar a máscara e expor a área apodrecida do coração para a luz. Exatamente. A física espiritual que a fonte estabelece ali é imutável. Somente aquilo que é trazido para a luz pode ser tratado. O escuro, o segredo, ele só preserva a infecção. A luz é que traz o diagnóstico. Então, por mais que o ego da pessoa grite e chore sentindo-se humilhado, trata-se de um procedimento de saúde vital. Não tem como existir uma cura profunda sem passar por um diagnóstico aterrador e preciso antes. Certo, mas aqui eu vou precisar fazer o papel de advogada do diabo na nossa imersão. Fique à vontade. Porque isso gera um paradoxo gigantesco. Se a dinâmica é essa, a régua entra, expõe as falhas, destrói as defesas de todo mundo e invariavelmente entrega um diagnóstico de falha total para 100% da humanidade, qual é a utilidade disso? É aqui que a coisa fica realmente interessante para mim. Pensa bem. Por que medir a humanidade com uma fita métrica de 3 metros de altura se a lei da gravidade impede que qualquer indivíduo pule mais do que 2 metros? É uma ótima pergunta. Olhando friamente de fora, é como colocar um peso de 1.000 quilos numa barra de academia para alguém que mal consegue levantar o peso do próprio corpo. Não parece um teste justo. Para ser sincera, parece sadismo. Soa como um jogo manipulatório onde a derrota é a única opção desenhada pelo criador. Como que o estudo justifica essa configuração bizarra sem que o padrão pareça só cruel e opressor? Olha, essa é a dúvida que separa quem faz uma leitura superficial de quem realmente captura a genialidade da mentalidade hebraica no material. A resposta para esse aparente sadismo vira o jogo de cabeça para baixo. Se o objetivo do padrão altíssimo fosse medir a nossa, digamos, hipertrofia moral, então sim, seria um projeto de pura crueldade. Mas a chave de ouro de todo estudo, a revelação que muda tudo, é esta. O padrão original puro nunca foi dado com a expectativa de que o ser humano pudesse alcançá-lo usando as próprias forças. Espera, então o objetivo do teste nunca foi a vitória pela autossuficiência? Nunca. O objetivo sempre foi a quebra dessa ilusão. A barra com os 1.000 quilos não está lá para ver se você, milagrosamente, desenvolve força muscular do nada para erguer aquilo sozinha. O peso colossal serve única e exclusivamente para forçar a sua admissão de fraqueza. Nossa, faz todo sentido. O teste real não é sobre capacidade muscular. É sobre ter a humildade de soltar a barra, olhar para cima e pedir ajuda. Essa subversão é fantástica. É brilhante, não é? Demais. Porque ela destrói aquela narrativa super mercantilista que a gente tem na religião moderna e na sociedade em geral. A cultura hoje vende a espiritualidade como se fosse um cursinho de autoajuda, tipo, faça esses 7 passos, seja disciplinado, acorde às 5 da manhã, doe mais um dinheirinho aqui e você vai alcançar o estado de iluminação por mérito próprio. Mas o material diz exatamente o oposto disso. O texto é brutalmente antitético à autoajuda. O estudo afirma que a arquitetura dessa régua impossível foi desenhada para gerar 3 produtos sequenciais na nossa alma: consciência, quebrantamento e, finalmente, dependência. Aham, a ficha tem que cair. Isso. O padrão, na sua glória original, existe para esmagar a ilusão de controle, até que a pessoa não tenha outra saída a não ser admitir em voz alta, tipo, eu não consigo, é humanamente impossível. E o material pontua que tentar se esforçar mais, sabe, dobrar a aposta nas próprias forças para tentar alcançar a régua, é só afundar ainda mais na doença da religiosidade tóxica. E, por outro lado, fugir do padrão, como naquela armadilha do desespero que a gente comentou, também é escolher o desvio, né? Exato. A única via de escape real que o sistema valida é a rendição incondicional. É você chegar naquele ponto de falência profunda e confessar, olha, eu não tenho capacidade de amar fulano, a menos que algo externo me invada e ame através de mim. Eu não consigo controlar a minha língua e a minha maldade sozinho. E é exatamente nesse ponto de zero autossuficiência que nasce o conceito do verdadeiro evangelho, segundo a fonte. O que obriga quem nos escuta a redefinir a própria ideia da palavra graça, né?
Ela deixa de ser aquele prêmio de consolação para quem tirou nota baixa no boletim e passa a ser compreendido como uma necessidade estritamente operacional. Se o nosso motor humano não funciona sozinho com esse nível de exigência, o combustível externo é a única maneira de não fundir a máquina de vez. É bem por aí. É a diferença entre um curativo e um transplante de coração. Se a pessoa acha que com um pouquinho mais de foco e esforço ela ergue os 1000 quilos, ela só vai pedir um pó de magnésio para passar na mão. Ela não vê urgência em receber uma força externa. A verdadeira transformação, segundo a tese, só acontece quando o seu ego é pulverizado pelo diagnóstico de impossibilidade. A graça, na visão hebraica, não é uma alternativa boazinha para quem é mais fraco. É o único ar respirável para qualquer ser humano que não fuja da luz. Mas olha, isso faz muito sentido no campo das ideias, sabe? Só que traz um perigo prático gigante para o dia a dia. Uma nova tensão surge aí. O risco da inércia, da preguiça mesmo. Como assim? Pensa comigo. Se a resposta correta e libertadora é simplesmente eu levantar as mãos, dizer eu não consigo e depender 100% dessa intervenção externa, a gente não corre o risco de esvaziar a importância daquele padrão alto? Tipo, qual é o incentivo para a pessoa não jogar tudo pro alto? Ela pode cruzar os braços, sentar no sofá e pensar, bom, o peso é infinito, o meu fracasso já está garantido mesmo e a graça paga a conta no final das contas. Então eu vou continuar sendo tóxica, soltando os cachorros nos outros na internet, porque no fim não faz diferença. Como o estudo resolve essa matemática sem cair num cinismo total? Excelente provocação. E é aí que o estudo constrói um equilíbrio finíssimo na conclusão. O antídoto contra essa inércia cínica é entender que o padrão não é jogado no lixo. A régua continua alta, inegociável e exposta. O que muda de figura é que a graça não atua como uma licença para você estacionar na escuridão. Ela funciona como suporte de vida que sustenta você enquanto você caminha na direção daquele padrão. Então é um movimento contínuo. Sim, é uma jornada visceral, custosa. O trabalho acontece camada por camada, porão por porão da mente. E o texto faz questão de oferecer um alívio. Ninguém acorda perfeito e iluminado da noite para o dia. A pressa é uma demanda do ego ocidental. Não é uma exigência do processo curativo em si. Certo, mas sabendo que é um processo lento, a confusão ainda rola solta na prática. Como que quem está ouvindo a gente consegue diferenciar no dia a dia, quando está sendo genuinamente paciente com seu próprio processo gradual, entendendo que é longo, de quando está apenas usando a desculpa de eu estou no meu processo como um escudo para a própria preguiça. Sabe quando a paciência vira só um disfarce para não largar aquela atitude tóxica de estimação? A linha é bem tênue mesmo. Mas a fonte nos dá uma bússola infalível para isso. A métrica para saber a diferença não está na velocidade com que os seus defeitos desaparecem. A métrica está na direção do seu movimento quando a luz acende. Como assim direção do movimento? O texto resume isso de uma forma muito impactante. O problema nunca foi e nunca vai ser ainda não ter chegado lá. O problema real, o que paralisa o diagnóstico e a cura, é não querer ir. E como você avalia se alguém quer ir? Observando a reação da pessoa no momento do confronto. Quem está ativamente no processo de cura verdadeiro, por mais que tropece, sinta raiva ou caia, essa pessoa não foge quando a luz expõe a miséria dela. Ela não se enche de desculpas e muito menos tenta higienizar as próprias falhas culpando os outros. Ela aguenta o tranco, então. Ela aceita o incômodo. O indivíduo abraça o desconforto sabendo que a régua não vai descer para massagear as costas dele. É ele quem vai ter que suportar as dores do estiramento para crescer em direção à régua, com a ajuda daquela força externa. É uma mudança na gravidade do comportamento. É você sair daquele movimento instintivo de fuga da exposição e passar para um movimento que é quase contraintuitivo, uma atração pela vulnerabilidade, por mais que doa. Exatamente isso. A tese se fecha estabelecendo uma regra quase matemática. Quanto maior a incidência de luz sobre uma área podre e oculta, maior e mais eficiente vai ser a intervenção cirúrgica ali. Quanto maior a sua coragem de aguentar essa exposição sem acionar aquelas defesas do ego, mais profunda é a cura no fim do dia. Se você percebe que seu coração está sendo revirado,
e falhas sombrias estão aparecendo, a garantia do estudo é de que isso não é o começo de uma condenação ou execução sumária. Longe disso. É revelação, né? É revelação pura. É o clarão de um farol no mar chamando o navio de volta para a rota segura. A dor que esse confronto gera é, ironicamente, o primeiro batimento cardíaco da cura de verdade. A doença começa a morrer no exato segundo em que a luz começa a incomodar você. Nossa, essa mudança de perspectiva que essa abordagem traz altera absolutamente tudo, de verdade. Você passar a enxergar a impossibilidade de alcançar o sarrafo não como uma falha do universo ou um mecanismo de tortura de Deus, mas como o próprio convite desesperado para a graça e para a dependência, isso transforma a forma como a gente lida com a nossa própria fraqueza. É sair daquele terror de passar a vida escondendo um diagnóstico de uma doença terminal para finalmente sentir a paz de se entregar nas mãos de uma equipe médica competente, sabendo que a cirurgia vai doer, mas que é o único jeito de sobreviver. Resumiu perfeitamente. Foi uma dissecação fenomenal desse material hoje, mas exige abandonar muitos escudos que a gente carrega desde criança. E olha, para não deixarmos o nosso cérebro esfriar rápido demais depois de uma imersão tão intensa assim, eu quero soltar uma provocação final, um pensamento para ecoar silenciosamente na mente de quem nos acompanhou até aqui, para ir digerindo no trânsito ou lavando a louça. Nós mergulhamos fundo na ideia de que tentar diluir um padrão superior só atrasa o nosso diagnóstico e mascara quem nós realmente somos. Se essa dinâmica invisível é tão real na nossa moralidade e espiritualidade, o que mais na imensidão da nossa vida cotidiana nós estamos sabotando exatamente pelo mesmo motivo? É uma ótima reflexão. Se a gente olhar fora desse escopo focado de hoje, talvez nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos afetivos, nas expectativas de carreira, que áreas a gente está hoje mantendo de forma artificialmente rasa, exigindo o mínimo possível da gente mesmo e dos outros só pelo pavor absoluto de enfrentar aquela luz desconfortável que traria a nossa verdadeira transformação. Fica o questionamento no ar. Nos encontramos na nossa próxima imersão. Um abraço e até lá!